Tribos Podcast. Fala galera, tudo beleza? Estamos começando aqui com vocês mais um Tribos Podcast. Tá? Antes da gente começar, gostaria de convidar vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, curtindo aí o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas possam ter acesso aí às nossas redes e os nossos canais. Lembrando também que siga a gente também lá no Instagram. E hoje nós temos aqui... Rapaz, hoje eu tô rápido, hein? Tô uma bala. Hoje nós temos aqui o patrocínio do O Lúpulo, cervejas artesanais. Quem quiser curtir uma cervejinha artesanal é lá no Lago da Nova Carajás, de quarta a domingo, a partir das 17 horas. E se você tá assim, fora de moda, não tá antenado no melhor da moda, também temos o patrocínio da Sei Modas, tudo sobre moda masculina e feminina. É só chegar lá e ver. Nós vamos botar o QR Code aí. Tem QR Code? Cara, nós estamos desalinhando o QR Code, né? No início tava tudo perfeito, mas estamos sem QR Code, mas a gente vai deixar o link aí nas descrições aí, vocês podem ter acesso lá e pegar tudo lá. E hoje a gente vai ter um papo muito legal, uma onda que tá crescendo bastante no Brasil, né, devido às políticas, a turma jovem que tá se desenvolvendo e entrando, como é que eu posso falar? Tá se engajando, né, mais na política. A gente vai estar trazendo aqui um grupo aqui que está muito engajado aqui na política local e regional, que é o MPL, né? Hoje nós temos aqui Augusto, Alberto e Juliane. Juliane ou Juliana? Juliane. Juliane mesmo, acertei de primeira. E é isso aí. E aí, galera? Vocês aí, como é que estão aí? Falando de política, MPL, o que é o MPL? Boa noite a todos, tá? Boa noite, Alberto, Juliane. Bom, nós aqui Boa somos noite liderança. pra você também. Boa noite, meu amigo. Nós aqui, creio que cada um está representando um pouco do seu movimento, né? Eu sou o líder do MPL, o Alberto. Apresente, por favor. Boa noite, Juliana. Boa noite. A gente faz parte do movimento Bolsonaro, somos um movimento conservadores de Parauapebas. A Juliane aqui também está na parte da liderança do MPL junto conosco, né? Representando todas as mulheres aí. E de início, para poder falar do que é o MPL, né? O MPL, que é o Movimento Pará Livre, surgiu aí justamente nessa visão de união, né? Deixar as pequenas divergências de lado e se unir em um propósito maior, né? O cenário atual aí não é muito favorável e a gente resolveu unir, trazendo os jovens para estar mais por dentro da política, né? Nós não concordamos com esse discurso de que política e religião não se discute, tá? Isso é uma falácia. Então nós queremos que os jovens tenham um poder muito grande e nós devemos exercer a política, né? Que política é influência, né? Nós devemos influenciar. Então a gente reuniu alguns, aqui não é nem um texto do que E nem dava pra trazer tudo. Nem não dava. cabe, né? É um projeto muito grande que está surgindo aí, que eu só digo para vocês vão ouvir falar muito ainda da gente, tá? Porque o nosso plano é trazer melhorias e alegria no coração dos jovens, uma Parauapebas melhor, um Pará melhor, consequentemente um Brasil melhor. Isso. É isso. Se apresentar um pouquinho aqui, a gente faz parte do movimento desde 2016, né? A gente tem trabalhado com política aqui na cidade, movimentos, né, de direita, e esses movimentos vêm crescendo. Ao longo desses anos para cá, a gente tem visto vários movimentos, né, que têm trabalhado com a política com jovens, né, com a população de Parauapebas, e em 2018 esses movimentos se unificaram, né? Todos se uniram em prol de uma mesma bandeira, que era eleger um presidente. Conseguimos esse feito em 2018. E desde então a gente tem se tornado cada vez mais unidos esses movimentos, né? Agora, mais do que nunca, nesse segundo turno das eleições, a gente teve um movimento que a gente nunca tinha visto em Parauapebas, né? Empresários, pessoas que foram candidatos a deputados estaduais e federais, todos sentaram e se uniram em prol de um único propósito, que é continuar trazendo uma liberdade para o Brasil, ter um país livre, um país que defende Deus, a pátria, a família, a liberdade, e a gente poder continuar falando de política naturalmente com as pessoas. Então a gente está engajado, todos os movimentos se unindo, trabalhando duramente, né, nesse processo. E a gente tem algumas agendas durante esses próximos 20 dias que a gente tem de campanha ainda, para a gente trabalhar na cidade e no país, né? Show de bola. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Meu nome é Juliane, estamos fazendo parte aí do MPL, juntamente com Augusto. Dá uma relaxada, tu tá parecendo meio tensa.
Vamos lá. E pra gente é uma satisfação imensa a gente estar aqui para falar em nome da juventude, em nome das mulheres. A gente precisa acabar com esse paradigma, com essa narrativa, com essa falácia de que o jovem não se discute, mulher não se entra na política. E desde 2016 a gente está aí se engajando politicamente aqui na cidade de Paraupebas. A gente fez um marco muito grande aqui em 2018. Quem estava com a gente sabe do que a gente fez aqui. Esse projeto foi bem legal. E agora a gente tem aí um novo desafio, o segundo turno. A gente está na hora de olhar para. Não olhar para os candidatos, e sim para as bandeiras que eles levantam, as ideologias. E eu acredito que o Bolsonaro, no momento, está sendo a única opção que nós temos. E a gente está aí para fazer o impossível e o possível acontecer nesse segundo turno, né? A gente tem um trabalho aí para se desenvolver e a gente vai conseguir. Show de bola. Pegando aqui um ganchinho aqui do que tu falou aqui, na questão da mulher em si na política, né, eu já venho falando aqui um pouco, eu até fico assim aqui, vou trazer aqui bem para local mesmo, a nossa Câmara Municipal, né, que hoje tem 2 mulheres, mas que só uma foi eleita, né, a outra, tipo, era a primeira suplente, né, assumiu porque se afastou, mas de 15 vereadores nós temos 2 mulheres só lá dentro, né, da Câmara. Eu acho bem pouco. Não é uma questão assim de, Nilton, mas é a democracia, foi o povo que escolheu. Beleza, foi o povo que escolheu. Mas a gente sabe que aqui em Parauapebas, como na maioria do nosso estado e até do país, as mulheres são grande maioria, né? Então esse voto não está sendo convertido. E como você falou aqui, a mulher, você está trazendo essa voz para dentro da política, para estarem debatendo. Como é que você vê a política agora, federal? As nossas mulheres, que daqui, vou pegar mais regional, também tiveram uma votação, para ser bem real, pífia daqui, né? Os homens aqui, os candidatos do gênero masculino, se destacaram bem mais. Por quê? Como é que tu, na tua visão de mulher, como é que tu vê essa mudança na política aí? Eu acredito. Vamos pegar aqui o regional, né? De início. Eu acredito que está muito interligado com a nossa cultura aqui do estado. Né? A gente tem uma cultura ainda meio que machista, de que o lugar de mulher é na cozinha. E vou deixar logo bem claro aqui: não sou feminista. Não, discordo totalmente do movimento feminista. E se eu te falar um pouquinho aqui da minha história, vou até deixar minha história pessoal de lado, mas o feminismo eu não concordo com ele nem um pingo, eu acho que ele não ajudou as mulheres em nada. Mas pegando aqui o regional, eu acredito que está muito interligado a isso. E é nós mulheres que precisamos nos despertar e nos colocar à disposição para dentro da política também. Porque a gente já tem um certo privilégio, né? Que dentro de qualquer partido, para um partido lançar aí a candidatura de tais candidatos, 30% tem que ser cota de mulher. Então, já tem um certo privilégio aí. Eu, como mulher, eu vejo essa visão, eu sou muito bem realista e a gente já vê logo aí um certo privilégio para a mulher. Então, assim, isso está muito interligado à questão do machismo e eu acredito que nós, mulheres, precisamos acreditar em nós mesmos e nos colocar à disposição para disputar um cargo. Hoje em dia, tem mulher no Supremo Tribunal, nós temos várias candidatas eleitas aí. A gente vamos pegar o estado de Santa Catarina, a mulher mais bem votada foi Ana Campanholo. E é a mulher antifeminista. Então, assim, tudo é questão da gente se posicionar. Teve uma onda, né, essa onda conservadora, né, vou colocar assim, conservadora porque eu não sei distinguir bem, eu sei do Nicolas Ferreira, né, que foi o deputado federal mais votado, quase 1,5 milhão de votos, né, superando até o Eduardo Bolsonaro da campanha passada, né, então foi um fenômeno aí, e agora a Ana Campanholo, né, acho que é esse o nome dela mesmo. É isso. E também a pauta principal dela é o antifeminismo, né? Inclusive ela tem alguns livros. Então eu achei pertinente. Eu também gostei do que o Alberto falou, desse movimento conservador, né? Isso eu ia falar movimento Bolsonaro aqui, mas não é. Começou o movimento conservador, então vocês estão apoiando o candidato Jair Messias Bolsonaro, não é isso? Lembrando do Jair Messias. Peraí, deu um branco aqui.
Ah, sim. Eu lembrei agora. A gente viu que na campanha passada surgiram muitos movimentos de direita, ditos de direita, né? Conforme se finalizou a campanha, o Bolsonaro foi eleito, algumas pessoas, eu acho, no meu ponto de vista, né, não tiveram o espaço que eles acharam que teriam e acabaram se afastando, criando ali até um certo atrito com o presidente. Né? Muitos romperam, racharam mesmo, começaram a criticá-lo duramente de tudo, né? Desde as medidas como presidente, quanto a fala dele também, né? Que às vezes ele também dá umas... Ele ajuda a galera, né? Ele dá um pezinho ali pra galera puxar. Ah, beleza, aí é dele, né? E vocês não correm esse risco de cair nessa mesma pegada? Porque enquanto tá lá em cima, o cara é foco, tudo é muito bom da gente tá perto, né? A gente ia até pegar aqui 2 exemplos. A Joyce Hasselman, né? Que se colocava como o Bolsonaro de saia, que tirou 1.067.000 votos, se eu não me engano. E nessa agora, que ela se desligou dele, né? Tirou 13 mil e poucos votos, né? Então a gente vê também que eles foram um movimento. O movimento Bolsonaro naquela campanha. E vocês vêm com ele desde 2016, não é isso? O movimento conservador. E em 2018, pelo que eu entendi, apoiaram o candidato que se colocava como conservador, que era o Bolsonaro, no caso. Isso, desde 2014, quando passou a eleição da Dilma e Aécio, né? O Bolsonaro, o lobo solitário dentro do Congresso, ele falava, né? De que o Brasil precisaria tomar novos rumos, né? E aí, desde então, ele começou a andar pelo Brasil e ele se tornou uma personalidade política reconhecida no Brasil inteiro. Mas puxando o que o senhor estava falando um pouquinho, se a gente não tem medo de se perder nesse processo. É muito complicado falar sobre política e normalmente a juventude não gosta de falar sobre política. Ela abomina, ela não quer, ela não gosta de sentar numa mesa e conversar sobre política. A maioria dos jovens, infelizmente, pensa dessa forma. Eu vou falar por mim mesmo. Né? As pessoas geralmente perguntam, Alberto, vocês se envolvem e tal, vocês têm desejo de ser candidato? Eu, particularmente, não tenho. Eu não tenho esse desejo no meu coração. Hoje eu sou empresário. O meu desejo é crescer na minha vida pessoal. Eu contribuo com o processo quando acontece as situações de eleições e tal, e a gente ajuda a mobilizar alguns jovens, mudar essa cultura de fato, entendeu? A história que eles acreditam, né? É trabalhar essa base com eles. Mas, assim, eu particularmente não tenho desejo de ser candidato. Então, normalmente, aparece no período eleitoral muitos aproveitadores que se aproveitam dos movimentos, que se auto-intitulam líderes de movimentos, né? Isso é natural. A gente vê, acontece isso. Durante toda a história aconteceu isso em Paraupebas, no Brasil inteiro. Né? Assim como lá em São Paulo, com a Joyce, com a galera. Então, assim, a nossa vontade, o nosso desejo hoje é trazer a consciência para os jovens sobre política. E como é que a gente vai fazer isso? É durante o processo da eleição só que a gente vai ter que mostrar para ele o candidato A é melhor do que o candidato B? Eu acho que não é bem por aí que a gente deve ir. Porque, assim, eu acho que é consenso entre nós que o Bolsonaro um dia vai passar. Sim. Provavelmente ele se reelege agora e daqui 4 anos o Bolsonaro não é mais candidato. Então, novamente, a gente vai ter que estar na rua mostrando para a juventude, mostrando para a população quem é A ou B, em quem eles devem votar? Não. Eu vejo que a melhor forma é trazer a consciência, fazer as pessoas pensarem por elas próprias. E para isso, a gente tem que fazer um trabalho de cuidado, de ensinamento, de mostrar realmente esses valores, os princípios conservadores que vão realmente nortear esses pensamentos das pessoas. Então, é um processo, é demorado. A gente tem um projeto na cidade que a gente acredita que até dezembro agora vai ser colocado em prática. É realmente ir para as escolas, ir com a juventude, com os adolescentes e realmente cuidar dessa galera. Porque essa galera será o futuro do país. É eles que vão amanhã estar decidindo quais são os rumos que o Brasil vai traçar. Então, isso é importante, né? Isso aí. Pegando o gancho do que o Alberto falou aqui, nós vimos aí na campanha de 2018, né? A gente participou ativamente aí. Essas pessoas que emergiram na onda Bolsonaro, né? Nós temos aí até o próprio MBL, né? Do Kim Kataguiri ali, pra mim ele é uma pessoa que caiu no conceito de inteligência pra mim, certo? Por quê? Porque são aquelas pessoas que só servem quando convém do meu lado, né? Joyce Hasselman também. Nós temos aí o Nando Moura também. Pessoas que se promoveram, como você falou, pensou que teriam espaço no governo. E acham. Eu acho que teriam, né? Eu penso que não, porque são aquelas pessoas que colocam a meta de governo inatingível para o presidente e depois se colocam como solução. Eu não vejo isso como um ponto de racionalidade, tá? Porque
Nicolas Ferreira no podcast falou assim, é fácil você querer condenar o presidente pelo fato dele ter errado em algumas situações, mas você toma de conta somente do teu CPF. O cara toma conta de 200 milhões de CPF. E ainda tem a câmera ali pra ajudar ele, né? Entende? Então, assim, é muito fácil você chegar... Tem vídeos aí do Kim, da liderança do MBL, falando... logo no primeiro ano, 1 ano e meio de governo de Jair Bolsonaro, falando... Pô, o cara não sabe fazer articulação política, o cara quer ser ditador. O cara mudou a maneira de... errou, viu que não é assim que se faz política, tem que fazer uma articulação, porque senão é impossível de governar, é assim que funciona a democracia. Tá bom, vamos articular. Vão tacando pau. Pô, você vendeu pro Centrão. Então, assim, eu vejo que isso acontece tanto em âmbito nacional, presidencial, como aqui em Parauapebas também. Mas isso não é só a busca por espaço? Depende do que você vai determinar como espaço. Nós aqui, já entrando na pergunta que você fez, se nós temos medo de nos perder nesse trajeto, nesse processo, seguinte, nós estamos nos colocando como solução para o problema atual? Não. Nós pensamos muito mais na conscientização, né? Nós queremos fazer uma inversão de valores que foi deturpado aí, aquela ideologia de Antônio Gramsci, né? O ataque molecular, que vai invadir na cultura, que já está aí nas escolas. Então a gente quer trazer a conscientização, a gente vai utilizar do mesmo recurso dele. A gente não está aqui impondo nada, nós somos a solução, não. Venha participar. Venha conhecer os lados. Porque se você só conhece uma história e você não sabe por que você discorda da outra, você está tendo preconceito. Por exemplo, eu comecei eu vou dizer assim, não vou nem falar vida política, porque eu não sou político, né? Mas eu comecei a me envolver, né? Em 2016. Eu estava em Araguaína, no Tocantins, né? Na escola, no ensino médio lá, com meu professor de filosofia, né? Que era esquerdista lá, comunista. E eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho, com 16 anos de idade, ia no YouTube e ia pesquisando. Aí eu falei assim, não acredito não. Esse cara tá falando asneira, pelo amor de Deus. Né? O cara me jogou um livro do Marx, A História Não Contada de Karl Marx, né? Deturparam Marx. Olha, você lê. Eu me vejo muito por isso que eu digo que o Nicolas Ferreira é um exemplo para mim, porque eu, tanto na faculdade quanto no ensino médio, eu sempre fui o cara que levantava a mão, o Matias do Tropa de Elite. Tá errado, não concordo, não é assim. Entendeu? Essa divisão de classe, tá? Como assim? Então, assim, essas pequenas coisas. O professor jogou um livro de Karl Marx, estude, na segunda você vem conversar comigo. Passei uma semana comendo o livro, passei a odiar muito mais o comunismo e o socialismo. Foi logo quando comecei, eu já estava estudando o Olavo de Carvalho, né? Vi os livros dele e falei, pô, tudo bem, tá aqui o seu livro. E aí, o que você achou? Eu odiei. Obrigado por você ter dado esse livro. Comecei a entender mais ainda. Estudei o outro lado da história. Deu o livro pra ele, do mínimo que você precisa saber pra não ser idiota, levei suspensão. Por causa do título do livro, que eu tava achando que eu sou de idiota. Então, assim, não é de hoje que... E aí, Augusto, tu surgiu aí, você quer tá se colocando como a esperança, a salvação? Não, eu sou cristão. Eu penso que eu, como cristão, eu não posso colocar... quem vai salvar o Brasil, vai ser o Bolsonaro, o movimento que vai salvar. Não é isso. Mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Porque senão eu vou estar sendo omisso. Eu vou estar indo contra a minha diretriz que eu sigo, que é a Bíblia. Se eu não defendo aquilo que eu acredito... E quem falou que o cristão, que o jovem não pode se envolver na política? Quem foi que falou isso? Que falasse é essa? Então, assim, é muito fácil as pessoas surgirem na onda Bolsonaro, que nem tem muitos políticos aqui, e agora foi colocado à prova. E aí, vocês foram na onda Bolsonaro mesmo, e agora? Tem segundo turno. Tem segundo turno aí. Que lado vocês estão? Não, realmente a gente tá com os caras. Pronto. Entendeu? A gente tem que ser colocado à prova 24 horas. A gente é colocado à prova no Instagram, quando as pessoas nos perguntam, tá? Você não tem medo dos ataques, como é que fala? Dos boicotes, do cancelamento. Eu tenho medo de não me posicionar. Eu falo direto para os jovens da igreja. O cristão tem que falar de política hoje para que a política não te proíba de falar de cristianismo amanhã. Né? Então, isso envolve muita coisa. Não é buscar um espaço para eu poder ganhar em cima. Política, não existe espaço vazio. Você tem que ocupar. Se você não ocupar, eu falo que hoje, no segundo turno, nós estamos vivendo literalmente uma guerra. Não é apenas uma guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra de partidária. Não é uma guerra contra o bem e o mal, literalmente. Ponto, acabou, não tem o que falar.
Mas isso aí não fica muito extremismo, não? O bem e o mal? Bom, é só Aí a gente tu não pegar tá- tu não exemplo, tá é só a gente pegar dividindo. exemplo de Venezuela, de Argentina e Cuba. Não, Se isso a gente aí é tá muito... sendo Calma, extremista. calma, não. Tu tá falando de bem e mal. Sim. Aí tu quer dizer que metade dos brasileiros são maus e a outra metade são bons. Não é quem votou, mas sim quem influenciou, a ideologia que influenciou. Mas o aí voto. dá no mesmo, Augusto. Não dá. Se eu tô sendo influenciado Olha. por um cara é porque eu acredito nas pautas dele. Então, Ou porque você não tem acesso a informações reais. independente de como seja, eu tô colocando assim. Eu aqui. Alguém fez um discurso de esquerda pra mim, olha, a gente vai acabar com a fome, todo mundo vai viver, vai ter picanha no final Certo. no final da estrada vai ter picanha pra gente comer. Beleza, eu comprei esse Mesmo morrendo de discurso. sede. Tá, não, eu comprei esse discurso. Aí eu tô errado, eu sou um cara mau por eu defender que eu quero comer picanha no final do Ó, trajeto. notinha de rodapé. Quando eu falo que a guerra entre o bem e o mal, eu tiro de lado as pessoas que são vítimas do sistema, que é por não saber de informação, e sim quem aplica. Para mim hoje, literalmente, eu não consigo desvincular o comunismo, o socialismo daquilo que seja mal. Não consigo. Porque a gente tem referência histórica sobre isso. Ponto. Não é o que eu acho, não é minha opinião, é fato. Então, se existe um cara, um candidato e um partido que quer levar uma cultura, um governo, uma ideologia má, por quê? Por que tá falando que é má? Eu te falei. Olha Cuba, olha Argentina, olha Venezuela e olha o resultado. Então, se você olhar o resultado, você vai ver que é algo mal. E eu sou um cara patriota, eu defendo a minha história do meu país. Eu não quero que acabe com a história do meu país, porque um cara quer se levantar e quer impor uma ideologia. Não sou eu que tô falando, só ele que tá falando. Tem vídeo dele falando. De todo o plano. Entende? Tá, vou falar aqui de uma outra forma aqui. O que eu entendi do que tu falou, tirando a mesma palavra, do bem e o mal, é uma luta contra o bem e o mal. Eu vejo as mesmas palavras sendo usadas pelo outro lado. Certo. Tipo assim, tu é o de direita usando. Sempre usando a mesma. Agora eu vou pegar um pouco aqui, vamos, de conhecimento histórico, né? Usando a mesma estratégia que a esquerda usa: dividir pra conquistar. O nós contra eles. Eu tô vendo tu falando a mesma coisa que pra mim, o nós contra eles. Mas aí fica difícil. Aí tu falou assim: não, o mal é o Lula e o bom é o Bolsonaro. Mas e Eu citei toda essa. nomes. Não citou. Mas é o cara que falou, o cara que tá trazendo o comunismo e quer aplicar. Sim. Eu tô dando nomes aqui, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Certo. Eu tô vendo que. E toda essa outra gente que entra nesse balaio aí dos lados aí, que defende um lado e que defende o outro. Hoje, nós temos dois lados que estão brigando, ladeando entre si. Concorda? Ou você hoje é de esquerda ou você é de direita. No sentido, no âmbito político hoje é. Porque a gente está indo pro segundo turno, não está existindo centrão. Polarização. É esquerda ou direita. Né? Foi deturpado o conceito de direita e de esquerda? Sim. Foi deturpado. Porém, é o que nós temos. Tá? Nesse período do segundo turno aí que nós temos uma corrida eleitoral de 20 dias aí, não tem como eu chegar em 20 dias, derrubar todo um contexto histórico de esquerda e direita que foi ensinado de maneira errada para as pessoas. Não. Eu tenho, é que nem nós falamos aqui no início. E eu postei no meu Instagram, nós não idolatramos Jair Messias Bolsonaro. Não. Porém, é o único cara que tem as visões e as bases que nós defendemos. Aí você pode falar, mas o outro lado também tem as visões e as pautas que nós defendemos. Ok. Pega as bases do que um defende e do que o outro defende. O meu interesse individual não pode prevalecer sobre o público. Nós conversamos sobre isso. Um lado é macabro. O outro quer acabar com a economia do nosso país. O outro quer fazer legalização do aborto. O outro quer fazer legalização das drogas. O enredo tá todo desenhado do que vai acontecer. Entende? Só que as pessoas, eu vejo que as pessoas hoje, como ele falou, não ter acesso à informação, e também muitas pessoas não acreditam. Sabe? Ó, eu tenho colegas meus que saíram do Brasil para poder estudar na Argentina, há 3, 4, 5 anos atrás, que falam assim, Ramírez, eu não acreditava nisso. Porque você só acredita quando acontece com você. E hoje nós temos exemplo. Se você for pegar ali o histórico da América Latina ali, vem descendo uma mancha de vermelho referente ao comunismo, e hoje em dia o único que tá ficando de pé é o Brasil ainda. Aí ele fala,
É coincidência ser esse único potência econômica na América Latina? É coincidência? Não, é porque o plano de governo, o plano ideológico, mata. Se nós não fôssemos falar de bem e mal, hoje o nazismo se consideraria o quê? Mal, algo mal. Entendeu? Depende Porque, da visão de quem tá olhando. bom, se você acha que Não, eu matar... não vou nem entrar nesse papo de Não, nazismo, não, que é assim, cancelamento. Se você achar que matar pessoas, fazer divisões de classe não é algo mal, Não, lá eles tinham um nicho determinado, né, de quem era o. No caso dos judeus. Mas saindo dessa seara aí, não vamos nem tocar nesse assunto aí. não corta o YouTube. Não, assim, deixa eu te falar bem aqui. Aí vai levar o mesmo aqui. Eu tô aqui com 3 conservadores, né? Eu vou fazer o papel aqui de advogado do diabo. Ah, tá de vermelho mesmo. Olha aí. Você vê a polarização? Foi o quê? Você consegue ver a polarização? Sim, consigo. Domínio, né? Eu tenho a minha visão, mas nós estamos aqui para conversar Sim, sobre política, sobre conservadorismo, sobre esquerda, sobre direita, sobre o que vier fluindo. Tu colocou aí as tuas pautas, que é o que tu defende, que é o que o conservador defende, mas tu não acha que tem gente que quer fumar o cigarrinho dele de maconha e que acha que isso é certo para eles? Sim. Não tem gente que quer a legalização do aborto, não tem uma mãe, uma mulher, eu não sei o porquê, mas que ela quer também ter o direito de fazer o aborto? Teu direito individual não pode interferir no direito público. Isso está na nossa Constituição, no direito processual penal. Nunca pode. Segundo, quando você fala de legalização legalização do aborto, não é que você tem o direito. Se você for pegar a nossa Constituição, nós já temos 3 modelos, no caso, que permite, no caso, que o aborto seja feito, né? Microcefalia, com criança com microcefalia, né? Com risco à vida da mãe e, se não me engano, estupro. Entendeu? Então, assim, isso já é garantido por lei, não tem mais por que brigar. Agora, o que você está permitindo? O que as pessoas, algumas feministas, que as pessoas, uma minoria quer? Vira um mercado, igual nos Estados Unidos, né? Abra clínicas só pra fazer aborto, não é isso? Então, assim, como é que eu Pra não posso virar um mercado. defender algo que vai impactar a vida de vidas de pessoas que não tiveram como decidir o rumo da sua história? E no caso das drogas? Vamos lá, que nem eu tava conversando hoje com o rapaz que eu te falei. Passamos o dia quase todo hoje debatendo no Instagram, mandando mensagem. Qual é a tua visão sobre a legalização das drogas? Gente, eu falo muito, vocês têm que falar também. É o quê? Eu sou a favor, tá? Notinha de rodapé de novo. Eu sou a favor da legalização da maconha, sim. Desde que apenas e unicamente, exclusivamente para pesquisa medicinais. Ele sim. O que já tem no Brasil. Ponto. Mas isso aí já tem, que é o extrato dela, né? O óleo, né? Por quê? Vou te dar um exemplo. Por que as pessoas que defendem a legalização das drogas... A galera das quer fumar, maconhas, né? Por quê? Justamente. Mas o que eles falam para poder defender o argumento? É medicinal. Tudo bem, já que é medicinal, vamos legalizar para poder fazer efeito medicinal, pesquisas. Agora, por que você quer legalizar? Para tornar um caos social. É o que acontece com a legalização das drogas. Na Holanda é liberado a maconha. Não fala a economia dela, ele fala a economia dos Estados Unidos. Pega contexto Não, histórico, estamos falando de impacto social e econômico, estão totalmente ligados, porque se você tem um impacto social, a economia cai. Entende? Se você tem um impacto social, as filas dos hospitais ficam cheias. Sabe? Os tratamentos são muito mais difíceis de recuperação. Isso tudo o Estado tem que investir. Então é um ciclo que você vê que causa uma tragédia assim horrenda. Se você for pesquisar o país aí que já foi até a Colômbia aí, né? Que foi o... Como é que fala aquela série? Narcos, né? O maior traficante aí. Olha o caos que gerou. Ele lucrou muito em cima, mas causou um caos social e econômico no país horrendo demais. Entendeu? Isso, e por que as pessoas, eu digo que a maconha ela abre portas para as outras drogas? Porque ela é a mais fraca. Comparada às outras, ela é a mais fraca. Ela é a que te dá menos efeito de alucinação, né? Qual é o efeito que ela dá? Eu não sei, que eu nunca usei, mas que eu já ouvi o povo falando que o povo viaja na maionese. Eu já ouvi falar que dá muita fome.
Isso eu vi ontem o Paulo Musi falando. Deve ser. O médico que falou, né? Realmente dá, porque teu corpo, você só usa ela no corpo da fome mesmo. Entendeu? Então, assim, não é apenas você falar, vamos legalizar. A gente tem que discutir o que isso vai causar. Entendeu? O efeito dominó. Não é só vamos legalizar, ponto, acabou. Não. Por que você quer legalizar? Isso vai refletir em quê? Você quer legalizar simplesmente para satisfazer o teu desejo? Imagina uma sociedade que fosse viver de acordo com os seus desejos. É por isso que não ia fazer nem sentido as leis. Se a gente fizer a legalização das drogas hoje, a gente vai estar legalizando o crime organizado. Simplesmente isso. Mas eu acho que o crime organizado não quer legalização, né? Eles vão perder com isso. Só tem a perder. E deixa eu te perguntar aqui, tu como um jovem empresário, é aqui de Parauapebas? Isso. Aqui em Parauapebas, né? Eu até conversei durante a campanha com alguns candidatos aqui, que eu vi uma grande mudança, assim, nas pessoas que se propuseram a dispor seu nome na campanha, né? Eu vi muito empresário, que antes não era, né? Muito médico, muito advogado, muita gente formada, tipo assim, muita gente que antes se abstinha de estar participando diretamente do processo, né? Colocando o nome dele para concorrer, e que desde 2018 teve essa grande mudança, né? Com a mudança de governo, né? Saindo do regime 14 anos de esquerda, né? E 2 anos de centro-direita, como eles dizem que é o MDB. São 30 anos de história de esquerda. 30 anos. Eu pego lá desde o FHC, na verdade, eu pego. Se o Collor era, eu não... Eu acho que o Collor era uma marionete. Assumiu, né? Aí mudando essa vertente, mas eu vejo também que mudou as figuras que estão participando, né? Como é que tu vê essa interação de entrando advogados, empresários, como você, participando mais diretamente da política? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você tem uma grande empresa, você vai contratar qualquer um pra sua empresa? A pessoa não tem currículo nenhum, você precisa de alguém para administrar seu negócio. Não, né? Você não vai contratar, você vai pegar o melhor currículo, na verdade. Sim. É uma das bandeiras que eu defendo. Como que o camarada quer ser um administrador, um gestor, muitas vezes um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente, né? E o cara não tem o mínimo de critério para tomar aquele cargo. O cara não consegue nem administrar a própria vida dele, pessoal, né? O nosso colega disse, o próprio CPF dele, como é que ele vai conseguir administrar de milhões de pessoas? É isso que as pessoas têm que começar a pensar. Você tem que pegar pessoas que já trabalharam nessa área, que são empresários, que fizeram aquele negócio tão sonhado que ele quis, dar certo, que soube administrar, para colocar para gerir alguma coisa. É por isso que o Brasil se encontra no caos que está. Se você for pegar a história, você vai ver isso. Enquanto o Brasil tinha uma galera que era bem centrada, uma galera que tinha um embasamento curricular, né? Fernando Henrique Cardoso era um cara que a gente tem que dar os méritos a ele, né? Ele organizou o país economicamente, mas ele era um economista. Então, se você pegar todas essas histórias, o brasileiro, ele sempre escolheu as piores pessoas. Fez economia na França, ele, lembrando, hein? No berço do socialismo. Você consegue entender? Mas, assim, o que traz isso pro Brasil? O que eu falo? A política no Brasil, ela tem tudo para não dar certo. E a gente está aqui justamente para isso. Para mudar essa realidade. Então, assim, eu tenho 15 anos de Parauapebas. Eu nasci em Santa Catarina, lá do sul do país. E desde que eu cheguei na cidade, eu me envolvi com movimentos sociais. Só que movimentos sociais de esquerda. Então, eu mais do que ninguém, eu era um militante de esquerda. É muito atrativo, né? Você consegue entender? Desde muito novo, desde meus 12 anos de idade. Então, quantas vezes eu não fui para São Paulo, para Brasília, entendeu? Para Belém, com movimentos sociais. Eu participava do PCdoB. Um dos radicalistas, o partido mais radicalista que a gente tem no país. O Partido Comunista do Brasil. Eu era fã de carteirinha lá, do JS, não da Juventude Socialista. Até os meus 16 anos de idade. Então, eu, mais do que ninguém, tenho como falar sobre isso. Então, assim, defendia, e eu não era só militante, eu era líder de movimento. Então, a gente fazia o bicho aqui na cidade. Quantos prejuízos nós já causamos aqui na cidade? Quantas vezes a gente não fechou aquela portaria da Vale para conseguir alguma coisa? Mas, assim, todos esses movimentos de esquerda sempre tinha alguém por trás manipulando as massas para conseguir algo em troca. Sempre tiveram. Sempre tiveram. Em 2016, eu me converti, eu larguei totalmente política. Né? Conheci a Cristo. Eu conheci a Cristo, eu quis me abster de política, me enojei de uma tal forma, percebi o que estava acontecendo com o nosso país e fiquei 5 anos fora.
Até 2018, que realmente eu falei assim, rapaz, é agora que a gente precisa mudar esse negócio. Morei 3 anos no Paraguai, divisa ali com o Brasil, em Foz do Iguaçu, e divisa com a Argentina. Então, eu mais que ninguém também vivenciei o que aconteceu com a Argentina. Tinha um presidente de direita que não tinha um congresso a favor dele durante 4 anos, perdeu a reeleição, e aí entrou o atual presidente, e a gente viu a escalada de coisas absurdas que está acontecendo na Argentina. A Argentina era um país maravilhoso. Era conhecido como a Europa da América do Sul. Já foi a primeira ou a terceira maior economia, né? Não me Você recordo bem. consegue entender o caos que está instalado? Um presidente que taxou grandes fortunas, um presidente que fez o maior exílio de empresários da história da América do Sul, recentemente. O caos está instalado lá. E a situação lá é pior, ela é mais feia do que qualquer outro país da América do Sul. Porque a Argentina, infelizmente, eu não vejo com bons olhos que tem como melhorar. Mesmo se você arrancar o presidente lá hoje e colocar um presidente de direita. Porque ela já desceu muito no buraco. E ela não tem mais como se reerguer. Ela não tem estrutura financeira. É o país que mais deve Fundo Monetário Internacional. E diga-se de passagem, o Brasil também deve muito. A gente deve 6 trilhões de reais para o Fundo Monetário Internacional. Fruto de um governo de esquerda que a gente tem no país. A qual saía por aí dizendo que o Brasil estava tranquilo, livre de dívidas. Hoje, nós pagamos mais de 1 bilhão mês de juros para o Fundo Monetário Internacional. Vocês conseguem entender isso? Alguns especialistas dizem que o Brasil não conseguirá acabar com essa dívida. Talvez nossos netos ou bisnetos um dia terminem essa dívida. Mas ela foi criada para ser eterna mesmo, né? Para o país Não, ficar isso não é escravizado. legal, porque deixa o país manchado. E se você for pegar... se a gente estava conversando aqui sobre o bem e o mal, sobre o socialismo, o comunismo e o patriotismo e tal. É só você pegar os exemplos. O brasileiro tem muita dificuldade em entender isso. Mas é porque ele ouve falar lá e ele acha que nunca vai acontecer aqui. A gente fala lá da Argentina, a situação tá um caos lá. As pessoas estão saindo da Argentina, igual estão saindo da Venezuela agora, infelizmente. O Chile, infelizmente, teve um presidente que assumiu de esquerda, extrema esquerda, agora em maio. A galera começou a sair de lá também, num país equilibrado. Só que vamos trazer para nossa realidade. Se as pessoas saírem hoje em Paraupebas, elas vão encontrar nos semáforos venezuelanos. É só parar 5 minutinhos e conversar com o cara, com a pessoa. Pergunta o que ele tá fazendo aqui em Paraupebas, no estado do Pará. E não é só aqui não, é no Brasil inteiro as pessoas estão correndo, fugindo pro Brasil, procurando uma vida melhor. Há 23 anos atrás, o comunismo, o socialismo... Vou colocar assim, vou ser bem radical. O diabo ele nunca vai se apresentar para você como solução de um problema, ou ele vai falar assim, não, eu sou o diabão mesmo, sou o mal. Não, ele vai se apresentar como solução do problema bom, tal, vai resolver a situação e tal. Ele vai se colocar como o bem da parada. Se você for pegar 23 anos atrás, Venezuela, ela passava por um período eleitoral. Um jornalista de frente com o Hugo Chávez perguntou para ele, presidente, futuro presidente, né, candidato, perguntou para ele, as pessoas têm muito medo pelo seu discurso radical. A pergunta é, se o senhor ganhar a eleição hoje, o senhor devolve quando o senhor terminar o seu mandato? Ele falou, eu prometo ao povo. Ele olhou para a câmera, eu prometo. Tem esses vídeos na internet. O povo tem que começar a ir para a internet, a gente tem uma coisa muito boa, que é a internet hoje, é celular. Não é o professor que está na sala falando que Cuba é bacana. Cuba está destruída. A gente tem informação hoje aqui. A gente não precisa mais de canais de televisão hoje para conseguir informação. É só entrar no YouTube, é só entrar na internet, você vai encontrar essas informações. E ele olhando para a câmera e falou, olha, eu prometo, povo, quando eu acabar a minha gestão, eu vou devolver. E 23 anos depois se passou, ele já morreu e colocou um outro sucessor como ditador. A Venezuela está acabada, era um dos países mais ricos da América Latina. Diga-se de passagem, o país que tem mais petróleo, reserva de petróleo no mundo. E está vivendo um caos. E é desse tamanho comparado ao Brasil. Então, se você for pegar todos esses presidentes, todos, aonde eles se colocaram a mão, né, a gente entende isso como Foro de São Paulo, esse grupo organizado, né, Lula, essa galera aí, aonde eles colocaram a mão, eles destruíram, eles conseguiram destruir. E o Brasil estava à beira do caos. Em 2016, a Dilma não foi tirada por pouca coisa. Tinha 13 milhões de pessoas desempregadas no país. A dívida lá em cima, inflação disparada, ninguém conseguiu mais controlar nada. O próprio vice, a própria galera do vice conseguiu dar o tombo lá e resolver o negócio. Então, assim, o Brasil finalmente está começando a decolar. Finalmente. As estatais do Brasil, que são mais de 500 estatais que nós temos no país, os caras criaram empresa para tudo. Até para fabricar preservativos.
para fabricar trem-bala. Nem trem-bala o Brasil tem. Mas tem uma estatal criada pelo governo do PT. É um absurdo. As pessoas têm que ver isso. Não é o dinheiro que está lá, que é do governo. É o nosso dinheiro que deveria vir para a saúde, para a educação. Tem gente morrendo nos hospitais hoje por causa disso. Tá faltando esses recursos aqui para quem está precisando. E esse dinheiro está lá, segurando, bancando aquela galera, toda aquela galera, cabide eleitoral, cabide de emprego. Então, assim, o Brasil tem condição de mudar. As estatais, pela primeira vez na história desse novo século, dessas últimas décadas aqui, o Brasil está começando, as estatais estão dando lucro. Itaipu está dando lucro. Infraero está dando lucro. Petrobras está dando lucro. E ao meu ponto de ver, o Brasil, agora, graças a Deus, nós temos, como a gente estava falando antes, nós temos um Congresso muito favorável, né? Conservadora. Desde 1998, nenhuma bancada, nenhum partido, nenhum grupo conseguiu eleger tanto deputado, desde 1998. E eu arrisco dizer que desde Dom Pedro II a gente não tem um Congresso tão conservador quanto agora. Então, finalmente, o presidente vai ter governabilidade para tirar da gaveta muitas propostas que estavam lá e que não saíram. É assim, se elegeram com essa pauta, né? Mas chegando lá dentro. A gente sabe que o Congresso ali... Tem uma frase pesado. que o Emílio Surita fala que eu ouço, que eu vejo muito, que tem muito a ver. As raposas velhas estão ainda tomando de conta do galinheiro, porque tem a questão do partido, né? O presidente do partido, na verdade, comanda ali os deputados praticamente. Tem a questão de pauta de votar, às vezes tem umas ovelhas negras, vamos colocar assim, né? Se debandam e acabam saindo do partido e migrando para outro. Mas as pautas, quem ainda manda para os congressistas, no caso, é o partido que diz vota A, vota B, vota sim, vota não. E ele fala ali que aquela galera ali não tá ali pra perder. É tanto que a gente vê um evento que eles aprenderam, transformaram, viram que funciona e trouxeram, que é o quê? Pegar um puxador de volta, pegar alguém que tá estourado, vamos lá, um Tiririca, um Caneta Azul, que seja da vida, ou seja, um cara que tem muito carisma com a população. Ele bota esse cara aqui dentro do partido aqui e bota toda aquela outra galera que já tem também o cabide eleitoral dele, mas que não chegaria no quociente eleitoral sozinho, né, por conta. E esse cara leva toda aquela galera de volta. Ou seja, um cara é eleito, mas ele traz 3, 4 caras ali que não é da mesma base dele, que não tem os pensamentos, mas que estão lá dentro e que acabam sufocando aquele ali, né? Como a gente vê, o Tiririca não tem voz nenhuma, né? Só serve pra isso. Quem manda lá dentro era aqueles caras que ele puxou, na verdade. Infelizmente, no Brasil tem um coeficiente eleitoral, né? Do partido. Então, por exemplo, você coloca, como você bem ilustrou, você coloca o Tiririca ali. O cara estourou de votos. Ele tirou 1 milhão e 1 milhão e uma porrada lá em São Paulo quando ele saiu a primeira vez. Agora ele tirou muito marco, né? Mas ele tirou 1 milhão e cacetado. Quando ele tira aquela quantidade de votos, não é só ele. Então, muitas vezes pode ser que o Tiririca era um cara bacana, um cara alinhado. Beleza, digamos de passagem. Mas aí dentro do partido dele tem um monte de tranqueiro, bandido, ladrão. E aí o que é o coeficiente eleitoral? Nossa justiça eleitoral faz isso. A lei hoje faz isso. Não, como aquele partido teve tanto voto, o Tiririca estava naquele voto, teve tanto voto naquele partido, vamos puxar mais 2, 3. Então o cara tirou só 100 mil votos, precisava de 300, traz ele, porque o Tiririca tirou mais do que precisava para ser eleito. Então isso é uma desgraça no país. A gente precisa mudar esse processo. Mas isso é um processo detalhado, devagar, não é de uma hora para outra. Desde 2018 eu falo, gente, Bolsonaro não é perfeito. E eu falo assim, o Bolsonaro não será o melhor presidente que o Brasil vai ter. Terá outros presidentes melhores que o Bolsonaro. Vai surgir. Eu creio em nome de Jesus. Mas é um processo. A gente tem que começar a andar. Se a gente agora, por exemplo, quer colocar um camarada do outro lado agora, o cara explicitamente está fazendo campanha falando que vai regular as mídias sociais. Ou seja, que as pessoas vão ter que falar... vai voltar a ser aquele processo. O governo vai dizer o que você tem que falar, o que você não pode. O que você pode, o que você não pode falar. Ele fala sobre liberação de drogas, né? Liberação de pequenos delitos, como está acontecendo nos Estados Unidos, alguns estados, né? Liberaram lá até $900. Algumas pessoas podem roubar e não é autuado, não é crime. Olha o absurdo. O que está acontecendo nesse estado? As empresas estão fugindo. Porque você tem uma loja aqui de eletrodoméstico, o cara até R$900, ele chega e escolhe, não, isso aqui $900. Então enfia no bolso e ninguém vai falar nada para ele. Porque não pode ser autuado. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Agora o presidente de esquerda lá, da mesma forma, agora está querendo liberar as pessoas que foram presas por posse de drogas. Diga-se passagem de maconha, né? Olha o absurdo. Alguns estados estão se contrapondo a isso. Então, onde é que o governo de esquerda se instala, o caos é certeiro.
E a gente viu, pô, o presidente é um ditador, não sei o que, um monte de conversa. Aonde o presidente fez alguma coisa? Ele bateu contra os governadores, contra os políticos que queriam manter a gente dentro de casa, a gente não podia sair na rua, no mercado. Ele era contra tudo isso, porque a Constituição garante a liberdade, o direito de ir e vir de cada pessoa. E é por isso que a política é importante. Principalmente os jovens. Eles não gostam de política, mas eles precisam entender o seguinte. É os políticos que delimitam o nosso ir e vir, o nosso direito, como que vai ser a nossa vida. É os caras que estão lá e eles estão votando os projetos de lei. Na pandemia teve um monte de governador, um monte de prefeito falando assim, assinando lá com uma caneta. Às vezes o cara até analfabeto era, assinava lá, não, ó, proibido de sair 20 dias. Quem falava alguma coisa? E política não é importante? É o seu direito de liberdade. É por isso que a gente traz essa bandeira. Deus, pátria, família e liberdade. É isso que está em jogo no Brasil. E contigo tu começou a falar, mas tu não quis falar sobre o feminismo. A tua primeira pauta tu falou, não, tem uma história aí meio assim com o feminismo. E qual é essa história, Pedro? Não pode contar por quê? Não, não é que eu não posso contar, porque não cabe ao assunto. Mas já que tu perguntou, vamos lá. Eu trabalho numa loja de ferramentaria. E quando você liga a ferramentaria, tu interliga quem? A figura de um homem, correto? Então, assim, quando eu fui contratada para o cargo de vendedora, eu recebi... Como é que eu posso usar uma palavra? Eu fui deixada de lado pelos meus colegas de trabalho. E eu tive um certo... O pessoal, os clientes da loja, né? Receio. Ah, não vou com ela não, porque ela não entende, porque ela é mulher. E vou com os meninos que são mais antigos aqui no balcão. Vamos lá. Quando eu assumi as vendas, eu fui pra lá, eu tive uma certa dificuldade. O que eu fui fazer na minha dificuldade? Fui lamentar que... Não. Fui lamentar que a minha equipe não queria me dar apoio? Não. Nos meus horários de almoço, eu pegava lá, dentro do escritório, eu ia estudar sobre os catálogos, o que eram os equipamentos, o que fazia. Quando foi com 3 meses, eu levei a ideia pro meu chefe e eu comecei a dar treinamento com uma peãozada de 40 pessoas. E aí, vamos lá, resumindo a história. Tem colegas lá meus de trabalho que estão há mais de 6 anos, 7 anos dentro da empresa. Com 6 meses eu assumi a gerência de uma loja. E não foi graças ao feminismo, não foi. E eu poderia muito bem chorar, me lamentar pelas redes sociais, que eu não tinha espaço, mas eu fiz totalmente ao contrário. Então é basicamente isso. Eu vejo muitas pessoas, e principalmente as mulheres, reclamando que não tem espaço. E assim, quando a gente tem a oportunidade realmente de fazer, de conquistar o nosso espaço, a gente tem que ir atrás, certo? E outra coisa também, eu gostaria de pegar um gancho na fala dos 2 meninos aqui. Eu tô aqui, eu queria indicar uma série pro pessoal, que ela tá na Netflix, ela está na Netflix, que é O Manual de Como Se Tornar um Tirano. Não sei se vocês já assistiram. E é muito interessante. Lá eles vão abordar a história de Stalin, Adolf Hitler, Che Guevara, os caras de esquerda que mataram em nome do comunismo. E aí eu vou citar para vocês aqui. A primeira regra é: você vai tomar o poder. A segunda, acabe com os rivais. Reine pelo terror, controle a verdade, que o Lula tá falando que vai controlar as mídias aí. O cara só vai editar o que tem que passar nas mídias. Crie uma nova sociedade e governe para sempre. A gente pega a história lá de... Vamos lá? O Kim, lá da Coreia do Norte, que ele tá lá até hoje. O pai, o filho, o avô, fulano tá lá até hoje. O quê? E lá, gente, é coisa feia, viu? E o engraçado é que quando a gente cita os exemplos de Argentina, de Cuba, de Venezuela, Chile, o pessoal pensa que é coisinha de extrema direita, coisa de Não é clichê a gente citar. E a galera acaba... Tipo assim, porque a gente, repetindo tantas vezes, a gente... Como eu posso falar aqui? A repetição leva, na verdade, ao aperfeiçoamento do ser humano, né? Quanto mais a minha caligrafia eu vou repetindo, eu vou aperfeiçoando ela, vou melhorando. Mas nesse caso, a gente fala, eu vejo que fica tipo um discurso vazio. Tu não tá vendo Cuba, Venezuela, Nicarágua e tralá, trelelê? A gente não tá se perdendo, né, nessa mesma narrativa e acaba caindo na descrença também? Eu acredito que não, porque a gente tem que olhar bem pra nossa história. A gente tem que citar esses exemplos porque a gente forma... Nossa história é feia, só de escravidão e... E eu acho que a gente precisa citar esses casos porque hoje a gente corre risco.
pessoal pergunta pra mim, fulano, qual o risco de ganhar? A gente, claro que corre. Você acha que nós estamos aonde? O cara tirou quantos votos? Quase 60 milhões de votos. 58, não foi? 58. 57, 57 58. milhões, pô. 57. Corre! Então, assim, se a gente não buscar... Não tô dizendo aqui que o Bolsonaro é um santo, tá, gente? Que vou pegar o gancho do Alberto aqui, que ele é o presidente mais perfeito do mundo. Não, acredito que ele tem as suas falhas. Se você fazer uma pesquisa aqui para muitas pessoas, o erro maior do presidente é a fala dele. Não sabe se pronunciar, não sabe ponderar as palavras, usar o tom de voz. Concordo que ele precisa melhorar. Eu acho que a equipe dele de comunicação deve... A liturgia do cargo, ele... Porque assim, eu acredito que ele ainda não entendeu a cadeira que ele ocupa. Uma coisa é eu falar uma besteirinha aqui, não impacta em nada. Ele não, é o chefe de Estado, tudo que ele fala, a bolsa cai. Então, tudo isso interessa. Microfones e olhos todos virados pra ele, né? Então, assim, acredito que ele tem muitas falhas, mas eu acredito também que por isso que eu falo para as pessoas, olharem agora para as ideologias. Eu tenho trabalhado incansavelmente, gente. Olhem para ideologias. O que essas pessoas estão levantando? Você quer legalização das drogas? Legalização do aborto? Ideologia de gênero? Eu acho interessante a gente fazer uma rodada aqui sobre isso. A gente tem um caso que aconteceu aqui em Paraupebas. O cara que foi para dentro das escolas falar lá sobre ideologia de gênero. Graças a Deus foi exonerado do cargo. Trabalhava com a gente no movimento social naquela época. Tá vendo? Eu participava. E Eu quando a gente fala de ideologia... Era teu parceiro de PCdoB, no caso. Essa é a fato. A gente trabalhava na UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E a farra era grande, gente. E eu vou te falar, essa galera da esquerda aí, eles bancam, eles têm dinheiro pra isso. Tem. E é muito dinheiro. Olha, Gilmar Mendes disse uma coisa muito interessante. Há alguns anos atrás, tempo da Lava Jato, que todos eles concordavam, né? Com a Lava Jato. Ele falou, olha, o PT tem dinheiro para fazer campanha durante 30 anos, sem precisar fazer muito esforço. Se eu não me engano, era 63 bilhões, algo assim, que ele tinha falado que eles tinham lá estocado, eu não sei aonde. Você consegue Né? entender o que é isso? O que a gente consegue hoje mensurar, fora que a gente foge dos números, né? Mas o que a gente consegue hoje tentar mensurar, são 242 bilhões que foram desviados da saúde. 198 bilhões da Petrobras. Se você pegar todos os anos do PT, todos eles, Dilma e Lula, todos os anos, desde 2005, ele assumiu em 2003, né? Mas desde 2005, começou com mensalão, até quando Lula saiu, depois Dilma, todos os anos tinha um escândalo diferente. A gente sabe dos dois principais, que foram o mensalão, que se perguntar para a juventude não sabe nem o que é. É fato, porque tem tanto tempo que ninguém sabe que é Petrolão. E nem sabe dizer o que é valor, sabe que houve um roubo, mas não sabe dizer o que é. Você consegue entender? Então, assim, a Juliana falando uma coisa muito interessante. A liturgia, né? Ele se comporta mal, às vezes porta mal. Sim. Mas quando eu votei nele em 2018, eu sabia que ele era assim. Eu votei nele justamente porque ele tem coragem de chegar lá pegar na mão do Putin e chacoalhar a mão do cara. Coisa que ninguém faz no mundo. Entendeu? É um cara que tem voz grossa, um cara que sabe fazer o negócio, entendeu? Sabe conversar, sabe bater o papo legal com todo mundo, anda pelo país inteiro, sabe se entrar e sair em cada lugar. Ele solta palavrão daqui e ali. Lógico que solta. Mas eu prefiro um cara xingando às vezes, metendo o pé na parede lá na porta, do que um cara bonitinho, gravatadozinho, falando mansinho, roubando a gente. Eu prefiro um presidente assim, que fale a verdade. É melhor um presidente assim. A verdade nua e crua, ela dói menos do que a mentira. Porque a mentira, quando ela estourar, o caos se instala. Então, assim, a gente tem uma possibilidade daqui para frente de tornar o Brasil uma das maiores potências do mundo novamente. A gente, no ranking, caímos lá embaixo com a corrupção que a gente teve no país. Hoje a gente está na 6ª maior economia do mundo. Né? Pô, eu tenho que respeitar o presidente. Quando ninguém estava pensando, em fevereiro de 2020... estourou a pandemia lá na China. O primeiro presidente a decretar estado de emergência no mundo foi Jair Messias Bolsonaro. Mandou documento lá para o Congresso. Estado de emergência. Quando foi em maio, ele mandou bilhões para a Fiocruz. E é um dado que ninguém fala. Ele mandou bilhões em maio de 2020. 2 ou 3 meses após a pandemia começar. Ele mandou bilhões para a Fiocruz lá no Rio de Janeiro e falou, oi, bora investir aqui em equipamentos na ciência e tecnologia, porque a hora que chegar a vacina, a gente tem que produzir esse negócio. Em maio de 2020. A gente só foi ter vacina em setembro. A primeira vacina aprovada. Você consegue entender? E aí as pessoas ficam deturpando. A mídia deturpa isso. Né?
Então por que aquela galera todinha que era contra, né? Você vai ver o Alckmin, aquela galera todinha de esquerda, hoje tá junto com o cara? É porque eles acharam que iam derrubar a Dilma e eu ia ficar no lugar. Mas aí chegou um doido, com todo respeito, do Congresso, que ninguém pensou jamais poderia ser presidente do Brasil, e mudou a situação. Caiu no bom gosto do povo e foi eleito. E tem feito uma boa gestão. A gente passou por uma pandemia de 2 anos, instalada totalmente no país, no mundo. Então a economia balançou muito. E a gente passou agora uma guerra na Ucrânia. Antes da guerra na Ucrânia, ainda estamos. Né? Agora que o negócio tá afinando o caldo mesmo. Aí você fala, pô, o Brasil é um dos maiores produtores. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É 1/4. O Brasil, para alimentar o povo, a gente... Olha como é que... Isso que eu falo. O Brasil é autossuficiente em tudo. Ele tem todos os minerais, a maioria que o Brasil, que o mundo precisa para tudo, ele tem. A gente tem como enriquecer e fazer adubos no Brasil, mas por causa de uma lei dos partidos de esquerda, a gente não pode fazer isso, então a gente compra isso de fora. O presidente viu que isso dá um grande problema, porque a gente compra isso da Rússia. A Rússia, a partir do momento que ela fizesse uma guerra, ninguém mais poderia comprar nada dela, porque ela não tem por onde trazer, né? Não tem como exportar isso. Bolsonaro foi lá e falou, ei, putz, antes da guerra estourar, cara. Disse que o cara não é inteligente. E garantiu que o Brasil até hoje tem adubos para produzir. Senão a gente estaria agora numa crise alimentar no mundo inteiro. A mesma coisa com combustível. O Brasil produz milhões de barris de petróleo, mas a gente não beneficia isso aqui, manda para fora e depois compra de volta. Por quê? A esquerda, ilustríssima, né? Dilma Rousseff comprou um monte de refinaria no Brasil e que nenhuma funciona, tá lá os carros largados. Então isso é um péssimo investimento. Cara, O Brasil agora tá começando fascista assim. E direitista ainda. Chamou? Não, Lula. Gente, mas saindo agora aqui desse âmbito federal, vamos trazer aqui pro movimento de vocês. Vamos entender um pouco mais o movimento de vocês. Qual o público, assim, alvo? Eu vi vocês falando muito da juventude. Esse cara aqui deve saber os caminhos, né? Pra chegar nesse público jovem. Ele é um... Como é aquela mulher que era de esquerda, fez treinamento em Cuba, em não sei aonde, uma loira, moço. Camarada, bom disso, chama-se José Dirceu. Não, Desde José 18 Dirceu, anos de não. idade, treinado em Cuba, sério. Não, ele Ele é. E tá no Brasil até hoje. A Dilma só leva O Dirceu e o Franklin Martins também, As viu? pessoas se enganam. Lula não é o cabeça da história. Lula é uma marionete do sistema. Ele é o fantoche ali. Tem aquela galera por trás. E uma dessas grandes pessoas que a mente por trás da esquerda é o José Dirceu. O cara é inteligentíssimo. Desde 18 anos de idade foi treinado em Cuba. Especialista em arte de guerra. Então o cara sabe. Não, mas eu falo da questão de se infiltrar, que é a tua especialidade. É a tua especialidade. Rapaz, esqueci o nome dela, moça. É uma loira, tem um monte de tatuagem ela, que já postou foto aqui com cartaz de peito de fora, feminista, moço. E aí depois Sarah Winter? A Sarah Winter. Sarah Winter. Justamente. Sim, Sarah Porque Winter, boa. ela sabe chamar, feminista, sabe trazer essa galera. Não é essa galera jovem, tipo, vamos pegar aqui. O jovem, que é o público principal de vocês, que vocês são jovens, né? E tem mais acesso a grupo jovem. Tu, no caso, dentro da igreja, você no teu trabalho, você na sua empresa aí, e nas rodinhas do PCdoB. Não é isso? Aí sabe atrair essa galera. Não, tipo assim, porque o que vocês levam pra juventude não é algo assim. Vamos ser bem sérios. Não é algo assim bom, que eu sou. Vou pegar lá minha juventude lá, quando eu tinha 16 anos. O que eu queria de 16 anos? Era igual você. Eu também, quando eu estudava, eu queria ser um professor, eu queria revolucionar a educação, eu queria que todo mundo fosse... eu queria transformar o mundo também. Eu ia no comício lá do Lula lá, e ele brigando lá, eu falei, esse cara aí é bom, esse cara aí vai deixar tudo mesmo as mil maravilhas. É uma filosofia bonita. Igualdade, liberdade, entendeu? Igualdade e liberdade, que é uma das coisas que eles pregam, que eles não conseguiram aplicar nesses 30 anos, beleza. Não é isso? Mas é algo fácil de vender. Eles têm umas fórmulas mágicas pra gente. E a gente é meio bobão. O povo, a grande massa é meio bobão. A gente quer uma coisa fácil. A gente quer que o cara fale assim,
A partir de agora, quando a gente entrar no governo, olha o que uma proposta do Lula. Além de vocês receber esses R$ 600 do auxílio, eu vou dar mais R$ 150 para cada criança que tiver na família. Oi, o cara vai ver assim, pô, é uma coisa boa. Se eu tiver 4 meninos, é mais 1.200. Só finalizando aqui meu raciocínio aqui. Ou seja, são coisas fáceis. Fala assim, ó, nós vamos fazer, nós vamos acabar com a fome, todo mundo vai voltar a comer picanha. Não é isso? Olha só a facilidade, o que ele tá vendendo pra gente. No meu subconsciente, o mundo vai estar a mil maravilha. Porque eu vou estar no final de semana tomando uma cervejinha e comendo uma carne assada. Enquanto que do outro lado, o que o cara fala, ó, a economia vai melhorar, nós vamos ter mais emprego. Será que eu quero trabalhar mesmo? Ou eu quero comer picanha aqui no final de semana, que eu nem sei de onde vai vir, mas eu vou comer essa picanha. Por que a Dilma foi retirada do poder? Não, independente. O que eu falo assim, olha só o que eu tô propondo pra vocês. Como é a linguagem, qual é a linguagem que vocês estão usando pra atrair esse público? Não é o que o governo A e B vai fazer. Vamos lá. Eu entendi. A nossa, como é que a gente tá levando a mensagem? Isso, a abordagem que vocês estão... Isso. É o nosso jargão. Ó, o que eu acredito? Eu, particularmente... Quem me conhece, quem é meu amigo mais íntimo, quem tem contato comigo, sabe. A minha conversa é o quê? É a conscientização, entendeu? É a conscientização e trazer a racionalidade aos jovens. Por quê? Quando eu falo que a esquerda, porque não tem como fugir de esquerda, cara. Quando você fala de esquerda, tá impregnada nas faculdades, nas escolas, porque a gente não enxerga isso, eu não consigo enxergar isso, não consigo ver essa coisa, essa teoria da conspiração que vocês falam. Vamos lá. Hoje em dia o jovem foi levado ao quê? Qual a vida que o jovem quer? Bebida, festa, drogas e sexo. É o que o jovem quer, meu irmão. Tô falando a linguagem do jovem. Pô, o cara quer sair termina o ensino, nem termina o ensino médio ali, já tá indo pra balada, beber, tomar cachaça, já pratica ali o ato sexual, entendeu? Pô, liberdade, eu sou livre, entendeu? Então você percebe que é uma filosofia cultural que foi colocada dentro do jovem. E quando você dá, eu até costumo dizer que é uma falsa liberdade. Por quê? Vou trazer para o lado cristão da coisa, né? Do lado do cristianismo. O jovem, muitas pessoas falam o seguinte, que o jovem dentro da igreja, ele é preso, ele não tem liberdade. Mentira, é totalmente contrário disso. Eu tenho muito mais liberdade estando dentro da igreja. Porque o meu Deus fala, ele só me dá algumas opções do que não posso. É um não que liberta. Já para pensar que é o não que liberta? Não. Vou te repetir. Eu achei que era uma pergunta. Pode ser uma pergunta retórica. Mas obrigado por ter respondido. Ó, não que liberta. Quando eu falo o seguinte, não matarás. Eu falo você não matar, mas o resto tudo você pode fazer. É diferente do mundo. O mundo fala o seguinte, faça, beba, toma, use. É uma imposição. Tá no inconsciente. Quando eu coloco pro jovem, use drogas, sexo. É um sim que aprisiona. Eu te coloco dentro de uma caixinha no mundo, numa bolha. E eu não te dou a liberdade de pensar. Entendeu? Então, assim, eu tento fazer com que os jovens tomem a racionalidade, porque vocês são importantes, vocês são criadores da própria história de vocês, tá? Ou seja, vocês têm que pensar. Mas como é muito chato você trazer esse argumento pro jovem. Porque o jovem, você senta pra conversar com o cara não quer sentar pra conversar com a gente tá fazendo isso aqui. Agora é diferente. Quando você pega o pessoal de esquerda aí do outro lado, vamos lá pra casa, assar uma carne e tomar uma cerveja. Amigo, você junta milhares de pessoas. Vou te dar um exemplo. Nos comícios que tava tendo aí, tinha cerveja e carne assada, papai. Tava lotado de gente. Mas eu te pergunto, qual a proposta que o cara faz pra questão de educação? Você tem que ser o dono da sua própria vida. É muito fácil. A pessoa hoje, o jovem sai do ensino fundamental sem nenhuma perspectiva, do ensino médio, sem nenhuma perspectiva do que vai fazer. Ou seja, é um estado te tornando dependente dele mesmo. Então, eu particularmente, tá? É a visão que eu tento levar para os jovens, de estude, apresenta O jovem quer isso aí, o teu movimento. Jovens, vamos estudar. Deixa eu te falar que até eu me surpreendi. Ó, hoje nós temos 2 grupos aí no WhatsApp, aí, um lotado e outro aí com quase 200 pessoas. Temos 2 grupos, fora os meu WhatsApp e a juventude assim, da igreja, né? Os jovens e os amigos particulares.
Cara, eu nunca pensei que eu iria conseguir levar esse jargão para as pessoas. Sabe por quê? Porque o jovem, por uma questão, acho que natural psicológica, ele não gosta de ser contrariado. O jovem não gosta. Não, pô, a gente é super poderoso, a gente tem o mundo todo aí pra desbravar e pra Tudo. Eu conquistar. falei, pois é, mas o Estado tá falando que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que tu prefere? Eu vou usar o termo que eu falo com um cara, eu até conversando com um amigo meu aí, um jovem, ele tem 18 anos, eu falei, olha, o que tu quer pra tua vida? Hoje você terminou seu ensino médio, tá sem saber o que vai fazer da vida, não conseguiu um emprego. O que tu quer? Você acha melhor você pegar esse teu tempo de 16 até os 20 anos de idade, que você deveria estar estudando, para futuramente você, sei lá, se formar, montar a tua empresa, ganhar dinheiro e depois curtir, porque você vai ter dinheiro para bancar as meninas se você quiser? Ou você quer dar uma de riquinho, playboyzinho, com 18, 19 anos de idade, usando droga, tomando cachaça, passando vergonha no meio da rua e andar de pé? Mas a gente só vê isso, eu vou pegar eu como exemplo, que eu sou mais velho que vocês aqui. O cara só vai dar valor a estudar, a se profissionalizar, a se desenvolver mais lá na frente. O hoje a gente é raro, não, é as exceções. As exceções, mas a grande maioria não quer. A grande maioria não vê isso a longo prazo. Sim, sim. Mas você se arrepende de não ter É por acordado, isso que nós temos despertado que antes? trazer a conscientização. Você se Só em arrepende ter hoje? investido em Bitcoin, só, meu arrependimento. Olha aí. Ó, Você gostaria de ter essa eu mentalidade acesso que a você tem informação. hoje, alguns Ah, anos se eu atrás? tivesse, claro, quem não queria? É justamente isso. Porque a conjuntura hoje da juventude, principalmente a esquerda, essa galera da libertinagem, é dizer que o jovem pode fazer tudo. E, infelizmente, é uma mentira muito grande. Ele não pode fazer tudo. Tem limites. A lei limita um pouco. A moral limita um pouco. Entendeu? Isso faz parte da vida. A verdade é que, assim, principalmente o homem, as mulheres elas conseguem evoluir mais rápido que os homens. É a verdade. Então, o homem, principalmente, ele amadurece depois. Né? Demora mais para amadurecer e cair na real de que a vida não é só curtição. Consegue entender? Então, Consigo. assim, se eu chegar a 30 anos de idade, o cara tá morando com os pais ainda, vive de mesada. Isso é ter liberdade? Isso é liberdade pra você? Eu não vejo assim. É liberdade? Não vejo. Então, Pois é, mas a dialética pra usar, pra quebrar esse paradigma que vocês aqui, como líderes, né, estão usando. O Augusto tá. A do Augusto eu não sei se vai colar muito, não. A do Augusto tá muito. Não, mas ó, porque eu vou falar a verdade, aqui, bem que não tá tecnicamente, fácil, não. eu tô te explicando o que eu abordo, Mas o jovem não vai ver a mas longo a prazo. linguagem que eu utilizo é diferente. Entendeu? Eu expliquei o que eu falo, mas não da maneira como falo. sim, entendi agora. Entendeu? Porque como você fala muda muita coisa. Sim. Muda muito. é uma desconstrução muito grande, né? São Sim. anos de construção que foi construída Sim. durante o processo da vida e agora para se construir isso não é fácil. É um processo. Cara, e é a desinformação que leva o jovem a fazer isso. Cara, hoje em dia o jovem passa 8 horas no Instagram vendo porcaria. Literalmente é porcaria que vê, cara. Não, mas eu acho que aí já é outra coisa. Aí já é um, Não, porque outro mal esse negócio de rede social. Sabe o que é? Deixa eu te falar uma coisa. Nós, eu pelo menos eu me coloco assim, nós, líderes de movimentos, líderes de jovens de igreja, sabe? Muitas vezes nós temos que fazer um papel que muitas vezes nem os pais fazem. Porque a cultura que foi colocada no nosso país, ela atinge não só o jovem em si, mas o pai. Muitas vezes o que a gente mais vê hoje? O pai manda o filho para a escola para sair de casa. Ou seja, coloca a responsabilidade de educar no professor. Meu irmão é professor, ele fala isso todo dia. Eu tenho que educar o cara de 16 anos de idade. Entendeu? Então, assim, quando você traz a realidade pro jovem, eu sempre falo, foi colocado na cabeça das pessoas que o jovem é matuto, o jovem é idiota, o jovem não pensa, o jovem é só prazer. Cara, se você trazer a realidade pro jovem, se você falar o seguinte, olha, a vida passa, hoje você... Eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, hoje eu já tô... Pois é, o difícil é essa Continua conscientização, andando, Augusto. Pô, eu tenho 22 anos de idade, cara. Eu tenho 22 anos de idade. Então, assim, ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 22, tá? Se eu tivesse acesso a esse leque de informações, eu acho que eu estaria muito melhor hoje. Então, assim, você leva a informação pra pessoa, ele vai tomar dinheiro e fala assim,
menos vou pensar. Não vai ser assim do dia pra noite. Mas quando você vai colocando ali um ataque molecular na cabeça do jovem, ele vai pensando. Eu tive uma pessoa que me orientava muito, um amigo meu, na verdade não, um padre, comandante, né? um comandante do quartel, né, tenente cavaleiro, um super abraço, amigão meu, cara muito safo. Ele sempre falava, com 18 anos, ele falou assim, Augusto, é o seguinte, a vida passa. Esse negócio de saca lá é um termo aí de festa, não é? Esse negócio de saca, de cachaçada de mulher, ei, isso passa, E muito rápido. entendeu? Estuda, pra você se estruturar e ser um homem. Eu assim, não foi do dia pra noite que eu mudei. Mas ele foi colocando na minha cabeça que chegou um ponto da minha vida que eu tava naquele ambiente e falei assim, esse ambiente não me pertence. Ou seja, ele fez uma estruturação assim, cultural na minha cabeça que eu tinha perdido lá atrás, que eu perdi na escola. Porque hoje a gente tem que desconstruir o que você aprende na escola. Infelizmente, isso é triste a realidade. Cara, na faculdade hoje você apanha, velho, literalmente. O cara fala na tua cara, esqueça tudo que teu pai e tua mãe te ensinou. Eu vou te ensinar o correto. Fala isso o professor que usa maconha, sabe? Aquele estilo assim, totalmente... Pelo amor de Deus, mora na casa dos pais. Mas por que ele faz isso? Ideologia. Ele foi ensinado assim. O povo não consegue entender que... Sabe qual é o crime que mais... Rapidinho, só mudando de... Sabe qual é o crime que mais mata no mundo? Em todas as histórias. Acidente de carro? Corrupção. Sabe disso? Sim, sim. Aí. Sim. Através da corrupção, quantas pessoas já não morreram no hospital? Em acidente de trânsito? Ou seja, é uma ideologia. Por que tu acha que tem gente, o feminismo é uma ideologia? As mulheres Totalmente voltado colocam para a esquerda. crucifixo no ânus, sabe? É ideologia. Ele extrapola o limite da moral, até mesmo da índole. Você perde a tua identidade para defender uma ideologia. Então, tá sendo feito isso com os jovens. Estão perdendo sua identidade. O jovem não sabe o que ele quer da vida. O jovem, hoje em dia, ele tá meio perdido nas tomadas de decisões. Então, assim, eu pelo menos, assim, eu me coloco no papel de... Pô, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te apresentar um pouco da realidade da vida. Entendeu? E já chegou o pai pra mim e falou assim, pô, Augusto, obrigado, velho. O fulano lá já amadureceu um pouco da ideia. Entendeu? Já tá procurando estudar mais. Porque, querendo ou não, olha essa frase do quartel. Só o papiro liberta. Ou seja, só o estudo liberta. Só o conhecimento te liberta. Porque até quando você não souber, você se torna escravo de algo. Então, é difícil. É difícil. Acho que como o Nicolas Ferreira falou, escolha ser difícil. Estudar é difícil? É difícil. Acordar todo dia para trabalhar é difícil? É difícil. Você sair da sua casa, montar isso daqui, foi fácil? Não, foi difícil. Mas você escolheu o seu difícil. Então, hoje, eu digo que eu tô me colocando na posição de escolher o difícil, de fazer isso aqui foi sorte, na verdade. Foi mérito, cara. Foi mérito. Então, assim, eu escolhi um difícil pra minha vida, que é tentar fazer a conscientização nos jovens, sabe? Porque se eu digo, se eu tivesse uma pessoa que tivesse me feito essa conscientização, me levado essa conscientização, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu poderia ser uma pessoa muito maior do que eu sou hoje, mas eu aprendi com o meu erro. E se eu não tivesse aprendido com o meu erro, alguém tivesse me orientado, seria muito melhor, entende? Show de bola. Isso mesmo. Quase me Pegar um converteu. gancho aqui na fala do Augusto sobre a forma da gente abordar o pessoal da juventude, né? Eu tenho 24 anos, eu tenho... Agora todo mundo vai falar a idade. Vamos. E eu tenho um nicho maior sobre os jovens. E assim, hoje mesmo tem uma galera novata que chegou lá na loja, eu abordando sobre eles, né? Sobre esse pessoal que a gente até abordou aqui mais cedo quando eu cheguei. Jordan Peterson, ele já dizia que esse pessoal que quer mudar o mundo não consegue arrumar nem o seu próprio quarto. E eu acredito que o trabalho que a gente faz de conscientização, desse despertar, não é fácil. Vou dizer aqui, meu amigo, não é fácil. Porque, assim, tudo que ele falou aqui, isso são coisas mais atrativas. E é lógico que isso é natural do jovem pegar aquilo que é mais atrativo para ele. Mas a gente pelo menos quando eu vou abordar as pessoas, eu trago muito o lado da vida pessoal, né? Porque a gente só cresce como pessoa e como ser humano quando a gente assume responsabilidade. Eu tenho 24 anos, ninguém me orientou, nem foi com os erros da vida, acho que eu me identifiquei bastante com a história do Augusto aqui, e foi com os erros da vida que
a gente foi crescendo, foi amadurecendo, foi evoluindo como ser humano. E aí a gente está aqui para despertar, tentar levar essa ideia para os jovens aí, porque tudo isso é passageiro. Essa noitada, essas farras. E se você pegar qualquer pessoa, até citei isso com os meninos, se você pegar qualquer pessoa que teve sucesso na sua vida, ela abriu mão de alguma coisa. Ela abriu mão de comprar uma roupa, ela abriu mão de estar numa festa, ela abriu mão de estar na noitada, mostrando pros amigos lá quem é que paga o uísque mais caro. Opa, me convida pra isso daí. Ela abriu mão disso e hoje ela se tornou uma pessoa de sucesso. E aí entra aquele ditado, né? Ah, mas depois vão dizer que foi sorte, mas não é, cara. Não é sorte. Houve uma dedicação, houve uma escolha. Escolha é difícil. Então, assim, eu quando eu vou abordar essa galera aí, eu tento trazer isso. E eu sinto muito a minha história, porque eu sou uma pessoa nova. Não estou onde eu tô, não estou onde eu quero estar, mas, assim, tendo em vista do passado, a gente precisa citar muito aqui, a gente precisa fazer um comparativo muito com o que a gente foi no passado. Sim, Né? sim. E a gente tem a mania muito errônea de estar se comparando com as pessoas. E eu querer me comparar aqui com Augusto, eu vou cair em depressão. Eu tenho que me comparar porque... Não, ninguém se compara com Prazer. Pô, A gente tem que se comparar muito com... Não sei se vocês concordam comigo, com quem a gente foi no passado. Né? Então, assim, quando a gente for... Eu, pelo menos, eu tenho essa ideia de levar mais essa conscientização para as pessoas. E principalmente para essa galera jovem aí, porque é um público mais, é um nicho mais de esquerda. Existe ideologia cultural dentro das escolas e principalmente dentro das faculdades. Eu faço faculdade de serviço social e para eu poder passar nas provas eu preciso enaltecer Paulo Freire. Nossa. Eu preciso enaltecer Karl Marx. Sei como é que é. Na época da pandemia a gente entrou em aulas ao vivo. A ideia do professor era discutir sobre Lula, sobre Dilma, José Sarney, e tem que elogiar essa galera aí. Só que de vez em quando eu sempre levantava a mãozinha, sabe? Porque quando eu não concordo e quando eu tenho um argumento, eu vou lá e a gente vai tentar, pelo menos, debater as ideias. Mas, assim, existe uma ideologia muito forte, e principalmente dentro das faculdades. Já ouvi professor meu falando que se pudesse, o sonho dele era engrandecer e enaltecer o Lula por tudo que ele fez. E o que ele fez? Mas vamos lá. Vamos deixar essa conversa para outro dia. Bom, galera, então é isso, né? Gostaria de agradecer vocês terem vindo aqui pra gente estar batendo esse papo aqui. Tem muito assunto ainda, né? Mas a gente, sintam-se à vontade para estarem vindo aqui, né? O espaço aqui pra vocês tá aberto aqui, pra vocês estarem trazendo a ideia de vocês, estarem compartilhando com mais pessoas, né? Essas novas ideias de vocês, tudo MPL, você da... Eu quero falar nação conservadora, não sei de onde foi que viu, porque ele falou movimento conservador, não foi isso? Conservadores de Paraupebas. Conservadores de Paraupebas, só vem nação conservadora, mas tudo bem, conservadores de Paraupebas. A Juliane aqui junto com o MPL, então sintam-se aqui, vamos estar sempre de portas abertas aqui pra estar ouvindo vocês, só não vem todo dia, né, porque também a amizade enfraquece, mas é isso aí, tem que deixar um pouquinho de saudade, a galera fica, que dia. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer aqui primeiro os convidados terem vindo aqui. Queria agradecer a todos vocês que curtiram com a gente aqui esse super bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre muita coisa aqui, muito assunto interessante, pertinente do momento, né? E que, como tá na internet, né, fica o tempo todo, né? Então é algo que fica até para estudo, vamos colocar assim, né? De como era a geração de vocês, né? O que debatiam, o que conversavam. E vocês aí, que estejam aí, tá? Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Nem falei do superchat, né? A gente consegue dar um recadinho? Vai estar o... Quê? Pode falar. Consegue dar um recado? Pode falar. Pode. A gente vai ter um evento muito simbólico aqui na cidade, né? Que já existe há 9 anos. Que é a Marcha para Jesus, agora nesse sábado, né? Dia 15. Às 16 horas, a partir das 16 horas, lá no Mercado Municipal do Rio Verde, certo? A programação é que seja uma das maiores marchas que a gente tem na cidade. E é por isso, né? Por Deus, pátria, família e liberdade. É a Marcha para Jesus, né? O povo cristão está se reunindo, mas todas as religiões são bem-vindas nesse momento, né? A gente fazer uma marcha para Jesus de fato. E a gente vai até o local onde vai ter um show e tal. E a campanha, nesse momento, está se dando por isso, né? Vai ter esse evento agora. A gente vai ter uma carreata também, antes da eleição.
E a gente queria deixar aqui, a gente, como teve essa fusão desses movimentos, foi criado um novo Instagram, né, para esse movimento de direita aqui na cidade, é Conservadores de Parauapebas, e aí as pessoas podem ir lá, elas vão ter mais instruções, mais informações sobre os eventos que vai acontecer nesses próximos dias. Positivo, a gente deixa o link na descrição aí do vídeo aí pra galera tá acessando aí. E é isso, não se esquecendo, tá? Lembrando vocês que se vocês, além de se inscreverem, curtirem, comentarem, vocês quiserem dar uma força a mais para o nosso canal, tem o super chat aí, o super gostei, vai estar ativo aí pela nossa transmissão aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Valeu.